de amistoso, Londrina 0, Corinthians 3 e sempre ele. Sempre ele. O Corinthians fez um amistoso, né, que foi televisionado aí pro torcedor. Cara, por mais que seja um amistoso, a gente tem algumas coisas importantes para falar sobre esse jogo do Corinthians, né? Então, pós-jogo de amistoso aqui. Mas, antes de mais nada, né, eu queria agradecer o pessoal que recentemente vocês abraçaram a minha causa de uma vaquinha, né? Vamos colocar assim, que eu falei que eu preciso me mudar e eu precisava arrecadar um valor de R$ 1.500. Eu tenho recebido bastante doações de fato. Eu tô aqui para atualizar vocês, que só falta menos de R$ 200, né? Então aqui tá o Pix para quem puder fortalecer com R$ 2, 10 centavos, o que for. Vindo de coração vai fortalecer demais. Estamos quase lá e eu agradeço todos vocês do fundo do meu coração. E bora falar do jogo, bora falar desse Londrina e Corinthians, né? Corinthians 3 aí. Corinthians que fez 3 gols no segundo tempo. Bom, vamos tentar ir por partes, né? Quando você olha o placar ali, né? O placar final, 3-0, você até que fica satisfeito ali de certo modo, né? Mas, particularmente falando, eu sei que é um amistoso, eu sei que a gente não tem que cobrar como se fosse... Nossa, o Corinthians deveria voltar jogando como o Manchester City. Mas eu também acho que a gente não pode falar assim, foi só um amistoso, por isso que os caras jogou dessa forma. Cara, é impressionante, toda vez que o Corinthians tem um período mais longo aí, né, de pausa, sem jogos, pro time treinar, é impressionante que parece que o Corinthians ele não consegue evoluir. E foi a primeira vez que o Antônio Oliveira, né, teve esse período aí, teve uma pré-temporada de fato com o time do Corinthians. E, cara, obviamente que eu já vi piores na mão de Mano Menezes, na mão de Luxemburgo, de Silvinho, né, com essas pausas, até do próprio Vitor Pereira, mas eu tinha criado uma expectativa um pouco melhor, né, eu não falo, como eu disse aqui, eu não falo de chegar, nossa, olha, o time tá totalmente entrosado, tá jogando muito, não, mas diante do Londrina, eu esperava ver alguma coisa diferente do Corinthians. E a gente... Aqui eu tô falando muito especificamente do primeiro tempo, que o primeiro tempo do Corinthians é basicamente o time considerado titular, né? Que a gente pode colocar aí, que é o time que vem jogando, exceto pelo Kaká, né? Que o Kaká acabou estreando pelo Corinthians. E o Félix Torres sequer viajou, né? E compreensível, porque o Félix Torres, quando ele chegou no Corinthians, ele não teve uma pré-temporada praticamente, né? Já chegou num dia, no outro dia ele já teve que jogar. Então ele teve... Não viajou para esse jogo. E teve outros desfalques aí, que é os que a gente já sabe. Fausto Vera, Igor Coronado, Palácios, enfim. Mas o primeiro tempo do Corinthians eu achei muito ruim, gente. Tipo assim... a gente pode colocar a culpa no gramado? Pode colocar a culpa no gramado também. Mas eu achei assim... No início da partida, o Corinthians tocava bastante a bola. Só que ela era aquela bola, aquele toque de bola que não criava, que não surtia efeito. O lance mais perigoso que teve no primeiro tempo foi um lance que o Rodrigo Garro mata a bola no peito e chuta pro gol, bate na trave, né? E acaba que não faz o gol. Aí teve um lance também do Yuri Alberto, acho que foi um cruzamento do Fagner, pega de primeira ali também e foi desviado. E foi isso. É muito pouco, cara. É muito pouco para um Corinthians. Eu fiquei pensando, cara, se esse Corinthians enfrentar o Racing, né? E lembrando que nem é o Racing da Argentina... Sei lá, cara, eu fiquei preocupada, de verdade, eu fiquei preocupada, porque por mais que seja um amistoso, a gente espera ver um time competitivo e espera uma evolução e eu honestamente não gostei dessa partida do Corinthians, cara, né? Por mais que terminou no seu 3-0 aí. Falando da estrutura do jogo, já é nítido, né? A forma que o Antônio Oliveira joga, a gente percebe isso. Ele sempre mantém um lateral preso e o outro ele solta, né? No caso, ele mantém o Hugo preso ali e meio que fica uma linha de 3 zagueiros, a gente pode colocar assim, e solta o lateral direito no caso do Fagner. Então ele solta mais o Fagner. Nesse jogo em específico, o Yuri Alberto estava muito sendo utilizado de ponta. A gente teve o Pedro Raul e o Yuri Alberto jogando juntos de novo. Eu gosto quando os dois jogam junto, né, diante dos últimos jogos que a gente tinha visto, mas quando o Yuri, ele tá jogando como um segundo atacante, que ele fica meio que flutuando ali atrás do Pedro Raul. Agora o Yuri, nesse jogo, ele jogou muito como ponta, e o Yuri não consegue ser um ponta, gente, desculpa, mas o Yuri não tem drible, né, ele não tem a própria velocidade que o Wesley tem, por exemplo. Mas enfim, o jogo não gostei, o Wesley mal, o time, sabe, Rodrigo Garro bem marcado, teve uns lances ali. Acho que o melhor destaque pra mim do jogo foi o Raniel. Impressionante como o Raniel ele tem tempo de bola, né? O Raniel ele é
ele é muito bom volante, cara. Impressionante como a camisa do Corinthians caiu muito bem, investiu muito bem no Ranieri, porque ele parece que ele entende o que é o Corinthians, né? Então eu acho que das contratações, o Ranieri é o jogador que mais vem me surpreendendo positivamente, porque ele é o que mais vem tendo uma sequência instável, sabe? Até quando ele faz um jogo ruim, é um jogo bom, vamos dizer assim, em relação ao Ranieri. Mas no mais, cara, no segundo tempo houve as alterações, o Cássio saiu, entrou o Carlos Miguel, aí teve as alterações lá, né? Mas enfim, aí, tanto que entrou o Romero faz 2 gols, né? E também teve o gol do Giovani. O Giovani também acaba fazendo um gol. Mas enfim, vamos falar, né? Do que? Sempre ele, né? Sempre ele quem? Romero. Romero que sempre entra e salva o Corinthians até num amistoso, né? E quantas vezes eu já falei, e a maior parte da torcida do Corinthians entende isso, né? Que, cara, o Romero, ele não seria titular no Corinthians, né? Ele não é um jogador para ser titular. O Romero, ele não é bom, ele não é um craque. Mas é impressionante como é o Romero que salva. É o Romero que, quando o seu time tá disputando pra não ser rebaixado, ele que acha os golzinhos e acaba salvando aquela partida que seria um desastre. Num amistoso que muito provavelmente tinha cara de 0-0, Romero entra e faz a diferença. Vai lá, faz o seu golzinho num chute do Pedro Henrique, né? Que o goleiro dá um rebote, aí ele tava esperto, faz o gol. E o segundo gol ele faz um golaço ali, né? Cara, que golaço foi o do Romero. Então, tipo assim, sempre o Romero pra salvar o Corinthians, né? Então, tipo assim, a gente depende de um jogador que não é tudo isso, mas que tem um carinho, obviamente, da torcida, porque ele aparece. Na hora que a gente necessita, ele acaba aparecendo até num amistoso e acaba sendo o destaque ali da partida. Qual que é o outro jogador que sempre tem essa atitude de sempre ele? Fagner, né? Cara, é impressionante. Aí, né, o Fagner consegue ser expulso num jogo amistoso. Mano, gente, normalmente se usam aquele argumento de que a experiência no futebol, conforme o cara vai ficando mais velho ali, ele vai ficando mais experiente e tudo mais. O Fagner é experiente aonde, gente? Porque ele tem uma cabeça infantil. Ou nem isso, né? Ou nem isso, mas a gente não pode criticar o Fagner. O importante é que o Fagner tá fininho, né? O importante é que o Fagner tá fininho. Importante que o Fagner, quando ele quer jogar, ele é o melhor lateral direito do Brasil. Não é Vessone, não é meu timão. Pessoal que sempre exalta o Fagner. Olha, não. Quando o Fagner faz uma partida boa, isso aí, mano. O Fagner é foda. O Fagner, quando ele quer, ele é o melhor lateral direito do Brasil. Só que quando ele quer, uma vez no ano, 2 vezes no ano, o que é o Fagner na sua maioria, na sua essência? É isso. Um jogador displicente, um jogador que consegue ser expulso num jogo amistoso. Né? E se é um jogo que vale alguma coisa? Se é um jogo que prejudica o Corinthians? Aliás, quantas vezes isso já não aconteceu? Ele faz a falta, recebe uma falta também, fica putinho da vida e fala. E é isso, o Fagner é isso, cara. O Fagner é isso. E eu não aguento mais o Fagner, eu já falei isso, né? Eu não quero ficar esperando o Fagner ter os seus momentos do melhor lateral direito do Brasil. Já cansei disso. É muito pouco para um cara como o Fagner. É muito. O Fagner ele traz mais malefícios pro Corinthians do que benefícios hoje em dia. Infelizmente é uma realidade. Só que a gente fica preso à eterna gratidão de ídolos, né? De jogadores que já foram campeões. Mas aí eu pergunto pra vocês, se esse jogo fosse exatamente o jogo de estreia da Sul-Americana do Corinthians, né? E o Fagner sendo expulso ali da forma que foi. Tipo, bizarro, mano. Bizarro. Mas falar do Fagner é sempre a mesma coisa. É sempre... É um ciclo. É um ciclo vicioso falar do Fagner, porque é sempre igual. O que a gente teve mais nesse jogo, né? A gente também teve a volta aí do Paulinho, né? Eu não sei vocês, mas eu acredito que a maior parte do torcedor corintiano, assim como eu, na hora que o Paulinho entrou em campo ali, já falou assim, meu Deus do céu, proteja o Paulinho, joga sal grosso, faça qualquer coisa, porque receio, né? Receio do Paulinho entrar em campo e se lesionar novamente. Claro que o Paulinho tá voltando agora. Eu já falei que eu sou totalmente contra a volta do Paulinho. Sequer colocaria ele em campo, em amistoso, em jogo oficial, em qualquer coisa. Eu sequer colocaria o Paulinho, não correria esse risco. Essa é a minha opinião em relação ao Paulinho. Pra mim, o Paulinho já é ex-jogador. Não dá pra, vamos colocar o Paulinho, ver o que acontece, porque o contrato dele vai até o final do ano. Se jogar bem 1 ou 3 jogos, aí a gente renova o contrato, né? O risco do Paulinho se lesionar, infelizmente, ele existe. Eu não correria esse risco. Já foram 2 lesões sérias num período curtíssimo. Eu não correria esse risco. Mas o Paulinho é bom. É bom o quê? Ele tava rendendo nos últimos jogos?
enfim, já comentei isso em live, né? Mas pra mim é um erro a entrada do Paulinho, tá? Mas falando do Paulinho ali em campo, né? Ele não jogou nada, obviamente, tá voltando de lesão. Você vê que a postura dele em campo ali é de alguém que tá receoso também, né? Você sente isso no jeito dele correr, no jeito dele pisar ali, até de entrar em confronto com outro jogador, né? Ele tira um pouquinho o corpo. É compreensível, né? Por mais que eu falo aqui que eu não quero que por mim o Paulinho não voltaria a vestir mais a camisa do Corinthians, a questão das lesões, ele não tem culpa nenhuma, né? Dele ter tido essas lesões. Nenhum jogador quer se machucar. Mas não é falta de empatia ou algo do tipo. Mas eu penso, em primeiro lugar, no Corinthians, né? E eu não renovaria com o Paulinho nesse período aí no meio do ano, né? Terminou o contrato, tchau. E nesse tempo que a gente tem para utilizar o Paulinho, eu não utilizaria. Só a minha forma de pensar em relação a se precaver, né? Em relação ao Paulinho ali, de uma possível nova lesão. E tomara que não aconteça. Tomara que não aconteça tanto pro Paulinho, né? E tanto pro Corinthians também. Mas enfim, cara, né? Um amistoso. Fiquei feliz por ter saído os golzinhos ali, né? Principalmente pela torcida, que o Corinthians, né, jogando em Cascavel, né? No Paraná ali. Lotou o estádio, né? A torcida pagou caro, né? Mais uma vez, ingressos abusivos ali para um jogo amistoso. Então, seria ruim se terminasse um jogo 0-0 ali diante do torcedor ali, né? Mas eu particularmente não gostei da postura do Corinthians, né? Melhorou no segundo tempo, mas o Corinthians oficial é o Corinthians do primeiro tempo, né? Que é o time titular ali, considerável titular. Não gostei, mas fico receosa, fico um pouco preocupada em relação ao próximo jogo, né? Que agora já vai ser um jogo oficial, vai ser contra o Racing, estreia da Sul-Americana. A Sul-Americana só passa o primeiro colocado, então a gente tem que ficar esperto, né? Não acho que foi de todo mal, mas me decepcionou, de certo modo me decepcionou. Enfim, pós-jogo rapidinho, né, pra falar desse amistoso. Muito provavelmente eu tô esquecendo de alguma coisa, mas é isso. Esse foi o pós-jogo. Para você que não é inscrito, deixa o like, dá uma moralzinha. A gente ainda tá tentando voltar ao ritmo de antes, né? Mas já eu chego lá. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians.